Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy e esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. O nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal está aqui, ó, Godoy1x, que te dá 200% de bônus sobre o seu valor depositado. O link eu deixo na descrição do vídeo, também está no nosso comentário fixado. Acessa lá o 1xBet, na hora que você for realizar o seu depósito, cara, você vai lá, preenche com o nosso cupom Godoy1x. A partir dali, faz o seu palpite vencedor. Meu amigo, tem jogo pra caramba amanhã na Champions League. PSV Sporting, tem jogo do City, tem Barcelona Young Boys, tem Bayer Leverkusen Milan, tem Inter de Milão, Estrela Vermelha. Então tu aproveita tudo lá com o XBet e aí tu preenche com o nosso cupom Godoy1x pra você pegar 200% de bônus, beleza? Bom, vamos lá, vamos falar sobre aí o Filipe Luís, né, o novo técnico aí do Flamengo, esse técnico interino, mas vamos torcer para que ele não seja o técnico interino. Por quê? Se ele continuar como interino, é porque as coisas não estão indo bem. Se ele for efetivado, é porque funcionou. E a intenção é essa, né? Sempre torcer para tudo der certo. Vamos falar aqui sobre o Filipe Luís. Não vou esconder aqui para vocês. E eu acho que é importante a gente ter uma certa maturidade para a gente compreender algumas coisas. Pô, Godoy, não deu certo na base. É sinal que não vai dar certo no profissional? Não. Godoy, deu certo na base, é sinal que vai dar certo no profissional? Também não. Godoy, não deu certo na base, então vai dar certo? Não tem nada a ver com nada, cara. Não tem nada a ver com nada. Porque a gente vai estar analisando universos completamente diferentes. E o que a gente tem para entender sobre o Filipe Luís, porque na verdade a gente está nesse período, né, de entender, ele mesmo está se conhecendo. É muito importante a gente entender isso. O próprio Filipe Luís está se conhecendo, está se reconhecendo como treinador. O que a gente tem é muito pouco, é muito superficial, mas é o que existe. E é o que o Flamengo balizou para apostar no Filipe Luís. Uma opinião muito franca com vocês. Se não fosse o Filipe Luís, certamente o Flamengo não iria, mesmo que de uma forma interina, colocar esse treinador do Sub-20, que a gente vai analisar ele como treinador do Sub-20, à frente do Flamengo. Eu estou total convicção a vocês. Está sendo uma aposta pelo que é a figura do Filipe Luís, pela identificação que ele tem com você, torcedor, com o Filipe Luís. É por isso, tá? Se fosse qualquer outro, eu tenho convicção, eu vou até mostrar aqui para vocês o porquê, tá? Então vamos aqui falar sobre o Filipe, forma dele de jogar. Certamente vocês têm a curiosidade. Minha total consideração e meu total respeito aos jornalistas, aos radialistas, aos analistas, como vocês quiserem, os comunicadores, enfim. Vão se falar que o time é vertical. Meu amigo, vamos ser sinceros com o nosso público. 98%, meu amigo, dos times que jogam base 17, 20, é vertical, porque é natural dos garotos. Essa verticalidade, ela vem natural. Perde-se um pouco essa verticalidade no período que vira um jogo profissional. Por isso que o jogo de garoto é bate e volta o tempo todo. O jogo ele se torna vertical e esse é até um problema dos garotos. Às vezes, eles precisam trabalhar um pouquinho mais. Então assim, Godoy, é um time vertical? Amigo, e é vertical como 99% de todos os outros times, beleza? Tem algumas falas importantes aqui do Filipe Luís, característica de jogo, formação tática. Vamos tentar falar aqui um pouquinho, tentar juntos, né, cara, descobrir. É muito difícil, foi muito difícil a nossa tarefa aqui, quando a gente teve que analisar Domi, foi muito difícil. Contudo, o Domi já estava como um técnico do time principal, mesmo que lá nos Estados Unidos, a gente não analisou ele como auxiliar, a gente analisou ele nos Estados Unidos, mas de qualquer forma já foi uma tarefa um pouco complicada. O Filipe Luís não tem nada, então assim, é de base, então eu quero que vocês sempre dá uma relativizada, é base, beleza? Deixa o like, galera, deixa a curtida, você já estava esquecendo, deixa a curtida, deixa o like, se inscreva aqui no canal, a gente vai falar, tem muita coisa, muito material aqui pra gente falar do Filipe Luís, tem algumas curiosidades, essa relação dele, depois a gente faz um vídeo, eu quero falar só sobre isso, essa relação dele com essa hierarquia, com seus ex-companheiros, novos, enfim, a gente vai entender um pouquinho disso, é um Filipe Luís técnico, refém, né? Então vamos tentar entender um pouquinho de algumas situações, mas num próximo vídeo. Então acompanha aqui o nosso trabalho. Vamos primeiro pegar uma fala do Filipe, que melhor do que a própria pessoa para explicar, né? O meu modelo de jogo é de propor sempre sair jogando com a bola, posse no campo ofensivo e ataque ao espaço. É um jogo mais vertical neste ponto e baseado muito no último conceito, que é a pressão. A cada adversário que eu jogo, eu quero pressionar sempre para ter a bola, mas isso é muito, muito difícil. Há cerca de exatos 4 meses ou 5 meses, eu trouxe um vídeo que, até relembrando, né, essas falas, isso é verdade, tá? Ele tem essa questão da pressão, e eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ela é feita, ela tem uma forma singular de ser feita, e de fato não é uma mentira dele, não é balela, ele fez isso e tem feito, e a gente tem acompanhado nos jogos na categoria Sub-20.
Além disso, o Filipe Luís falou, né? A metodologia foi onde eu mais precisava de ajuda, né? Processos pedagógicos e tudo mais. Eu sei como eu quero que o meu time jogue, como eu quero vê-lo no campo posicionado, eu sei como eu quero que ele ataque, mas eu não sabia como fazer ele chegar até lá. Foi onde eu pedi a ajuda do Ivan, que é meu auxiliar, é treinador e trabalhou no Barcelona por muitos e muitos anos. Mais pra frente eu vou trazer pra vocês individualmente sobre... Porque agora tá, né? Depois do filho do Tite, né? O auxiliar nunca falou tanto sobre auxiliar. Quem são os auxiliares? São 3 auxiliares, um preparador físico. Futuramente a gente vai trazer um vídeo também e aí vocês vão entender todo esse corpo técnico, essa comissão. O próprio Filipe Luís, né, admitindo, porque uma coisa é conhecer sobre futebol e outra coisa é você conseguir empregar isso no time e passar isso para os jogadores. Evidente que o Filipe Luís, ele conhece de futebol. E a grande tarefa agora é ele conseguir passar isso. E o mais barato do futebol, e o mais legal do futebol, e é a aposta do Flamengo, é que não necessariamente isso tem a ver com resultado. No final das contas, ele pode conseguir resultado e o cara que sabe pra caramba, até academicamente, não vai conseguir. Então, isso vai fazer parte do futebol. Uma constatação. O Flamengo, por muitos e muitos anos, a gente cansa de falar. O Flamengo é uma Ferrari pilotada por Fusca, não era isso? Pois bem, o Filipe Luís não é piloto de Fusca. Ele ainda está aprendendo a dirigir. Essa é a realidade do Filipe Luís, como o jovem treinador já falou em várias e várias oportunidades, beleza? Ele está aprendendo ainda a tarefa. Nem piloto de Fusca ainda é. Vai chegar lá. Vamos aqui falar sobre o Filipe Luís, onde no Sub-17 ele teve apenas 19 jogos à frente da equipe do Flamengo e, mais recentemente, no Sub-20, né, onde ele pegou ali no dia 26 de junho, na última semana, ele teve apenas 11 jogos à frente do Flamengo. Então é um treinador que tem apenas 30 jogos na base, mas conseguiu ali, ó, 15 vitórias no Sub-17, 7 vitórias no Sub-20, vai conseguindo ali, no currículo tem ali o título do Mundial, né, que é uma partida, né, no Maracanã que o Flamengo venceu ali por 2-1. Campeonato Brasileiro, aí que tá. Os números do Filipe Luís, tem bons números, tem ali o título 17, Carioca, mas quando a gente fala de nível nacional, o Flamengo teve uma certa dificuldade, e aí a gente já traz falando até taticamente do time. Principalmente jogando em casa. Que era onde, quando o Flamengo precisava propor um pouco mais, o time às vezes estava, e as coisas não estavam, tanto que o Flamengo foi eliminado, né, em casa, perdendo por Fortaleza, perdeu 2 vezes por Fortaleza. O Flamengo fora de casa estava melhor, na minha opinião, jogava melhor do que em casa. Em casa eu senti um time com um pouco de dificuldade. Até mesmo para você saber o resultado, o Filipe Luís pegou praticamente na metade do campeonato, né? O campeonato da categoria é aquele velho campeonato, se classificam 8, depois tem quartas de final, semifinal. O Flamengo acabou se classificando em segundo, né? Ele conseguiu manter o Flamengo lá em cima, mas o Flamengo perdeu pro Fortaleza em casa, venceu o Bahia fora, perdeu para o Atlético Paranaense em casa, venceu o Corinthians fora, venceu o Clássico com o Botafogo, venceu o São Paulo, venceu o Ceará fora, Red Bull fora, empatou com o Internacional fora de casa, em casa, perdão. E aí quando ele tem o jogo nas quartas de final, ele decide em casa com o Fortaleza, ele perde e é eliminado nas quartas de final. Por isso que eu falo para vocês, a critério de resultado, se fosse um outro profissional, o Flamengo não iria colocar o treinador interino do Sub-20, que perdeu as quartas de final, para assumir a equipe principal. Quando o cara é campeão, já olha-se torto, tá? Então é óbvio que não iria colocar. Sobre formação tática, uma estrutura que certamente talvez você tenha observado no Maracanã, no jogo contra o Olympiacos, o Filipe Luís tem trabalhado na sua estrutura dentro daquele modelo de um 4-2-3-1. E aí tem aquelas variações, né? Às vezes vira o 2-3-1, às vezes esse tripé do meio-campo acaba girando, aí vira 2 meias e um volante, mas muito baseado no 4-2-3-1. De fato, o Filipe Luís, desde o Sub-17, ele tem estimulado a garotada para sair jogando. Isso é muito legal, cara. Principalmente no 17, onde a frequência de correr menos risco já está enraizado nas categorias de base de todos os clubes. E o Filipe Luís fazia essa saída, buscava fazer essa saída, essa posse. Só que é natural. Por isso que eu falo, é muito difícil você fazer o panorama do 17 e do 20 para o profissional. 17 por 20 é tudo muito mais acelerado, é tudo muito mais verticalizado. Então aquele, pô, Godoy, nos jogos do Flamengo praticamente não tem aquele né? Não se trabalha. Mas isso aí é geral, cara. A base trabalha da forma. A garotada levanta a cabeça, vambora, e vai sempre forçando. Por isso que o jogo vira muito de transição. Uma característica que isso ficou muito claro no time do Filipe Luís e que ele falou também, e a gente viu, era a pressão.
Por mais que o Filipe Luís tenha falado que não ajuda, os gramados eram ruins, que as equipes jogavam, e que também o tempo era muito ruim, com isso atrapalhava para fazer a pressão, ele tinha sempre essa ideia de pressão. E como é que era a ideia de pressão do Filipe Luís? Vamos trazer aqui, ó. Propositalmente, esses aqui são os dois jogadores que eu coloco mais como se fossem os volantes dele, tá? Porque ele trabalha muito no 4-2-3-1. É um pouco semelhante ao que o Tite vinha fazendo, tá? Os pontos, né? Cholá, né? O nigeriano, aberto pelo lado esquerdo. Pelo lado direito, o Matheus Gonçalves, como até jogou, né? Na decisão. E aí, mais à frente, ele colocava o Ian, né? Que é um atacante de mobilidade, com um atacante de pressão. E como é que era mais ou menos esse 4-2-3-1? Esses jogadores aqui da frente, eles marcam individualmente. O Filipe Luís bota esses caras para marcar individualmente e pressionar, de fato, a saída de bola. E esses dois jogadores, eles acabam fazendo as coberturas. Cobertura pelo lado direito e aqui a cobertura pelo lado esquerdo. E, obviamente, a defesa acaba subindo. O que acontece? Por isso que a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente vai trazer qualquer autoria para o treinador. Seja aquilo que esteja funcionando e aquilo que não esteja funcionando. Porque senão a gente vai, né? Já pode chegar aqui e falar, Filipe Luís desorganiza o time. Acontece o seguinte, mas são garotos, cara. Então é muito difícil analisar o que sai do treinador, o que parte do garoto que está em formação. O time, muitas das vezes, descompactava. Muitas das vezes descompactava. Mas assim, é muito difícil pra gente fazer a avaliação e falar, tá descompactando por culpa de quem? Sacou? É muito, muito, muito complicado. Mas o que acontecia, muitas das vezes, era que eles acabavam subindo, eles eram atraídos, os dois ficavam no meio de campo, e a bola ficava descoberta, e eles tinham que ficar atrás, e aí ficava descompactado. Isso aconteceu principalmente nos jogos contra o Fortaleza, o Flamengo teve uma dificuldade, contra o Botafogo, o Flamengo fez um bom jogo, mas apareceu alguns desses problemas. Mas aquilo, tá todo mundo se encontrando, né? Ele tá treinando os garotos e os garotos estão treinando ele. A verdade é essa, ali tá todo mundo para se aperfeiçoar. Isso acontecia. Uma característica quando a gente pega hoje pro time do Flamengo, é muito complicado. Você tentar idealizar o que um treinador vai fazer numa equipe profissional baseado no que ele fazia na base. Isso é muito, muito difícil de fazer. Agora, o que a gente percebeu na base é que a pressão na bola, lá na frente, com a garotada, para pressionar, quando não estava muito sol, quando o gramado era... A gente via que o Flamengo pressionava, e a saída, uma saída com mais cautela, tentando ter mais... Comparado, por exemplo, ao time do Mário Jorge, o time saía com mais cautela, tinha verticalidade, buscava muita aceleração e gostava de atacar muito em transição quando era atacado. Não à toa que nos jogos fora de casa era perigosíssimo. Beleza? É uma característica. Vamos aos poucos, galera, com paciência, adaptando e tentando entender o que vai ser no Flamengo. Senão vai ser charlatão. Senão vai ser trabalho bravata para ficar vendendo. Vamos com calma. Fechado? Mais pra frente, a gente debate ainda, fala bastante sobre Diogo Linhares, Daniel Alegria, Márcio Torres, Ivan Palanco. Serão nomes que vocês vão estar cada vez mais familiarizados, pois eles estarão ali na beira do gramado junto com o novo treinador, até o momento, né, interino do Flamengo, Filipe Luís. Fechado? Beleza? Deixa o seu like, deixa a sua curtida, a gente vai falando, tem bastante coisa pra gente falar aí sobre muita curiosidade sobre esse novo treinador. De fato é muito novo, é muito novo, até pro Filipe Luís. Forte abraço, tamo junto, a gente se vê, valeu!